para que serve cada ingrediente na receita do gelato. Sejam bem-vindos, eu sou Rafael Hellenbrosin e eu uso esse canal para trazer dicas aqui, para te ensinar a fazer gelato italiano aí na cozinha da sua casa, mas com qualidade de gelateria italiana. Então vamos lá, eu separei esse tema hoje para a gente falar das funções de cada ingrediente, né? Para que serve, por que a gente escolhe determinados ingredientes para fazer o nosso gelato, tá? Eu peguei esse tema porque na semana retrasada, que eu fiz a Semana do Gelato Italiano, né, o curso gratuito, e algumas pessoas perguntavam sobre acrescentar algum outro ingrediente, querer dar um novo sabor, enfim, acrescentar, substituir ingrediente na receita, tá? E isso não é tão simples assim como parece. Então, esse é o motivo de eu trazer aqui de uma forma simples, mas mostrando o que tem, né, a função, por que cada ingrediente está ali, o que a gente usa de cada ingrediente, tá bom? Então vamos lá. Por que é importante saber isso? Para que serve cada ingrediente na receita? Imagina que por trás da receita, por trás do gelato pronto depois, o que a gente quer, né, com isso? Por que a gente quer o gelato? Sabor é o que a gente procura, bom sabor, por sinal, né? Senão não vale a pena. Eu falo muito que acaba tendo, assim, o gelato não é feito de uma única só maneira, né? Então, algumas pessoas, alguns gelatieres, que são as pessoas preparadas para fazer gelato, às vezes preferem tem mais preocupação com a estrutura do gelato do que com o sabor, tá bom? Mas ok, a gente então quer um bom sabor, a gente quer estrutura também, não adianta ser só alguma coisa gostosa, mas sem a estrutura do gelato, né? O gelato tem a sua própria estrutura, porque senão a gente faria simplesmente um misturado ali, sei lá, banana com chocolate, misturo, coloco no congelador, ok, virou um tipo de sorvete. Tá, virou um tipo de sorvete, mas é diferente do gelato italiano, ok? Maravilha, então a gente quer, recapitulando, sabor, a gente quer uma estrutura própria ali, a gente quer maciez nesse gelato pronto, a gente quer incorporação de ar, ok? Isso vai também diferenciar no sabor, na hora de tomar o gelato, vai diferenciar na estrutura. Então a gente quer isso também, a gente quer que não derreta muito rápido, enquanto a gente toma o gelato, não sujar toda a mão, curtir ali o momento. Então todos esses fatores, o que a gente precisa? O que a gente precisa considerar? O que a gente precisa fazer? É a combinação de ingredientes que vão proporcionar esse resultado, a junção de tudo isso. Os ingredientes vão fazer o quê? Eles vão interagir entre si e vão proporcionar esse resultado. É claro, desde que a gente faça a boa combinação deles, contando também quantidade, né? Isso é óbvio que conta, não adianta colocar o quanto eu queira ali, mas é isso que vai trazer esse resultado, que é o gelato bem feito, o gelato gostoso, o gelato de uma boa gelateria italiana, tá bom? Agora vamos lá. A gente precisa, para obter tudo isso, a gente precisa de gordura, a gente precisa de proteína do leite. Eu estou pegando aqui como exemplo um gelato base leite. A gente vai precisar da gordura, a gente precisa da proteína do leite, a gente precisa de açúcares, ok? Para adoçar, para ajudar na estrutura, para manter a estrutura. A gente precisa de água, óbvio. A água faz a parte, né, o solvente, é ali que a gente coloca os sólidos, não adianta só eu misturar açúcar, leite em pó, desnatado, vai virar um pó, eu não vou comer o pó ali. Então, a água é óbvio que é o solvente, né? Ou seja,
faz parte ali dessa solução para a gente fazer a mistura e depois fazer o gelato. Maravilha! Agora, vamos partir para a receita, para os ingredientes. O que a gente vai pegar? Como que a gente vai resolver isso? Então vamos supor, o primeiro ingrediente de uma receita base leite, qual que é? O leite, ok? É o primeiro ingrediente que eu coloco ali e, por sinal, em maior quantidade na receita. Agora, qual que é a principal função do leite? Por que a gente coloca o leite na receita? O que ele traz de mais ali? É a água, ok? O leite traz água. 1 litro de leite tem 88% de água. Agora, claro, poxa, o leite ele tem outras vantagens, outras características. A gente conta também outras partes do leite. Poxa, proteína do leite, a gordura. A gente conta também o açúcar. Apesar da gente não querer, né? Seria melhor se não tivesse para a receita do gelato. Causa uma preocupação o açúcar, que é a lactose, o açúcar do leite. Mas a gente conta isso também. Agora, a principal função do leite, a gente coloca o leite ali porque ele está trazendo bastante água. Se a gente fosse fugir um pouquinho desse tipo de receita, não fosse uma receita base leite, mas fosse uma receita vegana. Poxa, alguém que não, por escolha própria ou até por intolerância, não toma leite. E aí a gente precisa fazer um gelato que não tenha leite. Qual que vai ser? Como que eu vou colocar, substituir o leite? O que eu vou colocar? Eu vou colocar água. Uma receita de chocolate que eu quero fazer sem leite. Eu vou colocar água. Ok? Esse é o principal ingrediente. Aliás, é o ingrediente que mais tem na mistura. A gente tem ali em torno de 60, ou se for um gelato base água, um pouco mais a quantidade, mas pode chegar até 70% de água na receita. Ok? Beleza, então ficou isso. O leite a gente coloca, principal função de estar colocando leite é a água. Um outro exemplo aqui também, ainda nesse assunto. Eu poderia até não colocar o leite e colocar a água diretamente. E aí como que eu vou obter o mesmo resultado? Com leite em pó, eu reconstruo o leite aqui na minha casa. Ok? Colocando água ali. Maior quantidade de leite em pó, claro que isso fazendo nas proporções para atingir o que o leite me dá. 88 de água, 3,5 de gordura, 3,5 de proteína, aproximadamente ali 5% de lactose. Então eu poderia também não utilizar. Quem faz muito isso é a indústria. Porque é muito mais fácil pegar um sacão ali de leite em pó, colocar, depois vir com a água, colocar a água, do que a gente que faz de forma artesanal. E isso eu estou falando também, gelaterias fazem assim também, tá? Não só em casa. Gelaterias artesanais, né? De forma artesanal, poxa, por que eu vou reconstruir o leite? Eu vou comprar o leite ali que passou pelo mínimo possível de processos que mudam as características do leite natural, cru. Ok? Mas poderia, sei lá, se é um domingo eu não tenho onde comprar leite, eu tenho leite em pó em casa, ok, eu não vou passar apertado, eu posso reconstruir colocando água. Depois, segundo ingrediente, o que a gente vai trazer na receita? Um creme de leite. Por quê? Qual a função? Por que eu estou trazendo creme de leite na receita? Pela quantidade de gordura que ele tem. O restante, basicamente, ele traz as mesmas características que traz o leite. Ele tem uma quantidade de água, ele tem uma quantidade de proteína, ele tem uma quantidade de açúcar. Mas o principal é a quantidade de gordura. O leite, ele traz o quê?
3,5% mais ou menos, né? Eu estou falando de um leite inteiro, integral, 3,5% de gordura. O creme de leite, ele tem uma quantidade de gordura 10 vezes maior, geralmente. Para gelato, a gente costuma falar do creme de leite com 33%, 35% de gordura. Ou seja, pô, são 10 vezes a mais gordura do que o leite traz. Eu conseguiria só colocar leite para alcançar a quantidade de gordura que eu quero na receita? Dificilmente, né? Quanto mais leite eu coloco, mais água eu coloco. Então não adianta, eu nunca vou conseguir atingir só com leite a gordura que eu quero na receita. Porque ao mesmo tempo que eu coloco o leite, eu estou colocando muita água. Então eu venho com creme de leite trazer gordura. O creme de leite traz bastante gordura sem trazer tanta água igual traz o leite. Ok? Então tem esse motivo, tem essa função, colocar ali o creme de leite. Beleza, aproveito e falo aqui também, uma coisa que me perguntam muito, às vezes, poxa, eu posso usar o leite desnatado. Qual o motivo de usar o leite desnatado? Porque no supermercado ali, você foi comprar e não tinha o leite inteiro, ou na sua casa você quer fazer um gelato e só tem o leite desnatado, não tem o inteiro. Poderia usar? Pode usar, ok. Agora, se a questão for, porque eu não quero gordura, não muda nada, porque aí o segundo ingrediente, que é o creme de leite, o que eu quero é gordura. Eu preciso, esse tipo de gelato, ele tem gordura. A gente conta com ela na receita, ok? Então é o leite inteiro. E aí mais o creme de leite para acrescentar a gordura, tá? Rafa, eu não tenho creme de leite. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, o creme de leite, como eu falei, quando a gente conta, não basta ser qualquer creme de leite. A gente tem que contar também a quantidade de gordura, de acordo com o que está pedindo na receita. Agora, você não tem aí o creme de leite, você não tem nenhum tipo de creme de leite, você não tem o creme de leite 35%, como eu citei aqui, mas ok, a gente pode ter outras fontes de gordura. Eu poderia utilizar a nata, eu poderia utilizar a manteiga. Às vezes as pessoas me perguntam também, pô, mas e o sabor vai mudar? Olha, tem diferença, né? A gente experimentar uma colher de creme de leite e depois pegar um pouco de manteiga e experimentar. É claro, vem da mesma fonte, é feito um produto derivado do leite, né? Os dois são produtos derivados do leite, mas é claro, eles passam por processos diferentes e claro que modifica o sabor. Quando a gente escolhe entre um leite fresco e um leite UHT, ou quando a gente escolhe entre o creme de leite fresco e um creme de leite UHT, tem diferença no sabor? Um pouco tem. Eles passaram por processos diferentes, ok? E a manteiga mais ainda, né? Mas ok, poderia ser também uma solução para a gente trazer a gordura para a receita, tá bom? Colocar manteiga. É claro que depois eu não vou abordar esse ponto aqui, a questão de quantidade, mas é claro que eu colocando manteiga, eu não estou colocando proteína do leite. No creme de leite, eu estou colocando também, tem uma pequena quantidade de proteína do leite. Então, se eu coloco manteiga, eu aumento um pouquinho no leite em pó, que a gente vai falar aqui na sequência. Leite em pó traz proteína do leite. Tá vendo que tem todo um equilíbrio? Não é simplesmente colocar aquele ingrediente que me deu na telha e eu falar, eu quero esse sabor, vou colocar aqui. De alguma maneira, ele vai impactar nessa combinação, nesse equilíbrio que a gente está tentando fazer. Certo? Um outro ponto também da questão de gordura, vamos supor que se eu estou fazendo um gelato de pistache, um gelato de avelã, esses ingredientes eles já possuem gordura. Então eu conto também essa gordura. Eu posso diminuir ou muitas vezes eu posso até eliminar o creme de leite
e contar somente a gordura da avelã, do pistache. Ok? É sempre gordura. Também vou contar essa gordura. Então, é uma opção. A propósito, desculpem. A propósito, tem vídeo aqui no meu canal diretamente falando de gordura, ok? De creme de leite, como substituir, a questão da quantidade. Pô, a receita pede 120 gramas de creme de leite, mas eu tenho que colocar nata. Eu tenho um vídeo que fala especificamente desse assunto, tá? Então, se você quiser se aprofundar, é só procurar esse vídeo sobre a gordura no gelato, creme de leite no gelato. Ok, depois a gente vai falar o quê? De proteína. A proteína que eu estou falando, eu estou me referindo à proteína do leite, que tem uma característica que a gente quer na receita. Ok? Absorver água. Por isso que existe a maturação, né? É o tempo das proteínas absorverem água e aí elas se hidratarem, elas ajudam na incorporação do ar. Mas além disso também, a proteína, nesse tipo de gelato, se a gente estivesse falando um fior di latte, por exemplo. Um fior di latte, o que dá o sabor? É claro que gordura também dá gosto, a gente procura gordura, né? É um dos pontos ali que a gente gosta. A gente gosta do sabor, o gosto gordura. Tem até acho que eu já falei em outro vídeo, claro que eu não vou me lembrar o nome da série na Netflix, mas é uma moça que ela sai em diversos países experimentando propriamente os gostos que a gente costuma identificar, né? Doce, salgado, gordura, tá? Então essa parte, contando, eu estava falando da questão do sabor do leite, né? É claro que a gordura também a gente vai sentir, mas o que traz mesmo aquele sabor característico do leite é a proteína, as proteínas do leite, né? Então a gente coloca também a proteína de que forma? Através do leite em pó. Por que o leite em pó? Por que eu uso o leite em pó? Porque a quantidade de proteína que eu preciso na receita vai bater ali com o que eu estava falando da gordura. Se eu quiser colocar a quantidade que eu quero, se eu quiser colocar a quantidade de proteína na receita que eu quero, e eu utilizar o leite normal, o leite que a gente conhece, o leite inteiro, né, com água, todo feito ali, sem ter sido desidratado, a quantidade de proteína que ele contém é muito baixa para eu conseguir atingir o que eu quero na receita. Então eu recorro ao leite em pó, porque não tem água, tem só lactose e proteína. Eu estou tratando aqui do leite desnatado, né? Porque se fosse um leite em pó inteiro, ele teria também gordura. Mas não, como eu falei, a gente usa a gordura, o creme de leite para preencher. Então quando chega no leite em pó, eu quero o quê? Eu quero proteína. Então eu vou usar o desnatado. Eu posso colocar o leite em pó, eu vou ter ali bastante proteína, atingir a quantidade que eu quero, sem colocar tanta água, que é o que aconteceria se eu tivesse utilizando o leite, tá bom? Então, utilizar o leite em pó tem essa vantagem, certo? Ok. Uma resumida aqui até agora para a gente não se perder. Eu falei da função do leite, trazer água, a função do creme de leite, trazer gordura, agora a função do leite em pó, trazer proteína, ok? Sempre a proteína do leite, porque a gente tem um pouquinho ali no leite, a gente tem um pouquinho no creme de leite, mas não o suficiente para o que a gente quer, para o que a gente precisa para a receita. Então, eu recorro ao leite em pó para trazer essa quantidade de proteína, tá bom? Depois, poxa, o que a gente precisa ali? Açúcar.
A gente vai adoçar e a gente também vai estruturar o gelato através do açúcar. Ele ajuda também, né? A parte sólida. No começo do vídeo eu falei da importância da água, que é o solvente. A gente coloca os sólidos na água para ter a solução, ok? Então, vão dissolver os sólidos. Ok, agora açúcar. Olha, da grande maioria de perguntas que eu recebi na semana do gelato italiano, era a dúvida em relação ao açúcar. Por que que nas receitas pedem outros tipos de açúcar, glucose, dextrose? E aí que tá, não é por causa do sabor, mas é por causa da estrutura. Antigamente, todas as receitas, né? Antigamente não se utilizava dextrose, glucose. Era feito simplesmente com o açúcar que a gente tem em casa. E aí, o que que acontece? A receita, a gente fica meio restrito a alterações na receita, a estrutura na receita. Depois a gente começou a falar de poder anticongelante, né? O PAC, a temperatura de serviço. E isso aqui eu estou falando mais um linguajar de gelateria, né? Como que eu vou fazer para esse gelato não ficar muito duro na hora de servir? Enfim, vai se aprofundando o assunto e a gente vai chegando nesses açúcares. Porque quando que eu consigo todo esse resultado? Quando que eu consigo fazer com que o gelato a menos 12 continue ali macio para eu poder mexer nele e servir? Ele não tá um bloco de gelo. Quando eu começo a brincar ali, vou usar esse termo, a brincar com os açúcares, né? A fazer o equilíbrio, utilizo a combinação desses açúcares. E aí eu consigo esse resultado, tá? Por isso que a gente utiliza sacarose, dextrose, glucose, maltodextrina. A gente faz esse equilíbrio e, enfim, consegue esse resultado de deixar o gelato de acordo com a temperatura, ok? Por isso que mudou um pouco a questão de fazer, a forma de criar as receitas lá dos anos 80 para hoje em dia. Hoje em dia até é meio falso falar isso, né? Isso dos anos 2000 para cá já se fazia isso. Ok. Depois, né, por fim, aproveitando aqui essa relação de açúcar, né? Para quem quiser se aprofundar, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando diretamente disso, ok? Pegando somente esse tópico e explicando mais detalhadamente. E por fim, a questão de o que a gente quer na hora de tomar o gelato é que ele não derreta muito rápido, né? É claro, não tem muito o que fazer também. Poxa, o gelato é um produto de temperatura negativa que é consumido em temperatura positiva. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas procuram gelato somente para se refrescar. Não veem como um alimento. Ou seja, isso impacta ainda mais, porque o gelato é tomado geralmente quando está muito calor, 30 graus, 35 graus. A tendência é derreter mais rápido também, ok? Deixo aqui até não dica, mas uma escolha minha. Eu adoro tomar gelato quando está frio. Porque eu não busco o gelato só para refrescar. Quando está calor, claro que isso conta. Mas, gente, tomar gelato quando não está muito calor é bom demais porque você consegue usufruir o máximo possível do gelato. Ele derrete mais devagar, demora mais para derreter. Você consegue sentir mais o sabor. Gente, é muito bom. Fica aqui uma dica, tá? Ok, e o que a gente usa também como ingrediente para ajudar o não derretimento, para ajudar a estrutura do gelato? Que são os neutros. O que são os neutros, né? Liga neutra, espessantes, emulsificante, para dar viscosidade, para dar o quê? Estabilidade. O que é estabilidade? Tentar
diminuir o máximo que a gente conseguir o derretimento enquanto a gente está tomando. É claro, olha, se eu fosse entrar na parte técnica desses ingredientes, eu ia ter que falar outras coisas aqui, né? Poxa, espessante, absorve água, dá viscosidade, ajuda também na estrutura, incorporação de ar. Mas aqui eu não estou falando tanto disso, eu estou me referindo mais à vantagem que a gente tem na hora de tomar, né? Na hora de consumir o gelato. E isso vai ajudar, porque, poxa, tem mais viscosidade, então o gelato está mais viscoso, a tendência é ele não derreter tão rápido, ou diminuir, né? Não é que não vai derreter, como eu falei aqui, um produto a menos 12, menos 18 e aí tá a mais 30, é óbvio que ele vai derreter. Mas a gente consegue também fazer com que retarde um pouco esse derretimento, tá? Então, é sempre válido. Você bateu o gelato e vai tomar aí na sua casa, acabou de bater o gelato e vai tomar, ok, tá tudo bem, a gente não se preocupa com isso. Em outras situações também ajudaria essa questão de viscosidade, emulsificante também, criar emulsão, né? Fazer com que água e óleo se misturem por mais tempo. É uma grande vantagem de utilizar a liga neutra, ok? Agora, gente, para dar uma finalizada aqui, existe alguma exceção? Isso que eu falei serve para todas as receitas? Ou tem exceção? O que mais que eu posso colocar aqui? Isso é a única e pura verdade do gelato italiano? Não, não é assim, tá? Eu peguei aqui alguns pontos, principalmente de um gelato base leite. E esses argumentos foram em cima desse exemplo. Agora, eu falei até no início, né? Poxa, se eu sou vegano e quero um gelato, é óbvio que eu não vou utilizar o leite, o creme de leite, o leite em pó desnatado. Mas o que acontece? Eu vou ter que fazer também uma combinação de ingredientes. Mas o meu parâmetro vai ser o quê? Esse gelato, é o gelato clássico, o gelato tradicional italiano. Ah, mas eu quero um gelato sem isso. Ok, eu vou tentar fazer de uma maneira que alcance o máximo possível dessas características, sem usar esses ingredientes. Ok? Eu quero um gelato com leite de amêndoa, leite vegetal. Ok, tudo bem, aquela questão da água, né? Eu não vou colocar o leite de vaca, eu vou colocar o leite de aveia, o leite de avelã, o leite de amêndoa e tentar na estrutura. Depois eu vou colocar a pasta de amêndoa, eu vou ter gordura, eu posso colocar um óleo de coco sem sabor, né? Tá vendo? Tem outras combinações, mas sempre o exemplo, o que a gente vai buscar é o gelato tradicional, é o gelato italiano, é o gostoso, é o que conquistou, né, o mundo inteiro, é o que tem a fama de melhor tipo de sorvete do mundo, é o gelato italiano. Aí eu quero esse gelato italiano com tais condições, com tais características. Ok, utilizando tais ingredientes. Beleza, a gente vai tentar as combinações, mas sempre buscando o resultado mais parecido possível com o gelato italiano. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro aqui. Se ficou alguma dúvida, você precisar de algum esclarecimento, deixa aqui o comentário abaixo do vídeo, tá bom? Que eu trago o assunto, eu trago o assunto num próximo vídeo.
Gente, mais uma vez aqui, olha, eu acho que eu já fiz isso bastante, tanto em todas as redes sociais, o agradecimento por todas as pessoas que participaram, todos vocês que participaram da Semana do Gelato Italiano, foi muito bacana. Eu saio muito feliz sempre depois que eu faço esses cursos gratuitos, com muito aprendizado também. Eu aprendo demais durante essas aulas, é muito bacana. Na sequência, sempre eu faço a abertura das inscrições e, gente, também é maravilhoso, né? Tem novos alunos, novas pessoas querendo se aprofundar nesse assunto, nesse ramo, vamos dizer assim, do gelato italiano, que me deixa muito feliz. É um super combustível para continuar. Eu gosto muito de fazer isso. Poxa, se tornou minha profissão e eu faço com muito prazer. Enfim, eu deixo aqui novamente o meu muito obrigado, tá bom? Todo mundo que participou, meus novos alunos, um grande abraço para todos vocês que estão por aqui também no YouTube. Eu sei, gente, a galera participa ali dentro do curso, mas também me acompanham aqui no YouTube, não só no YouTube, né? Nos outros canais também, nas outras redes sociais. Eu fico muito feliz por isso, muito obrigado. E vou finalizando aqui, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama. Gente, ó, fiquem ligados, você que gosta de gelato italiano, como tem gente apaixonada por gelato italiano, é isso que eu falo. Nesses cursos gratuitos eu acabo falando com tanta gente, mas tanta gente, e aí elas contam as histórias, né? Tanta gente falando de, poxa, o meu avô tinha gelateria, meu avô fazia em casa. Nossa, que gostoso ouvir essas histórias. Olha como traz, né? A tradição, tem tudo isso, questão do gelato lá de trás, não? Tantas pessoas que mantiveram ali, ó, a ferro e fogo, passando durante o tempo que a indústria tentou detonar o artesão, o gelatiere artigianale. Tentaram de toda maneira, acabar com essa profissão, com essa linha, e eles se manteram firmes ali. É muito bacana, gente. Então, eu gostei muito disso, de saber. E voltando, compartilha com as pessoas que você ama, tá bom? Porque tem muita gente que gosta também de gelato italiano, quer aprender a fazer, tem essa vontade de tomar gelato, quer aprender sobre isso. Então, vai lá, compartilha também, certo? Deixa aqui seu comentário para mim, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Já falei acho que umas 10 vezes a mesma coisa, né? Se inscreva aqui, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tô rouco e tchau. Tô rouco.